Profissional de saúde e segurança do trabalho, já ouviu pessoas indignadas com a abordagem da liderança e, quando foi entender o que ocorreu, percebeu que se tratava de um feedback negativo e não do assédio moral que foi apresentado em formato de denúncia? Será que todo feedback negativo é assédio moral? Se você é líder de equipe ou é profissional de saúde e segurança do trabalho que precisa orientar a liderança com clareza para evitar o surgimento de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, esse vídeo é para você. Nesse vídeo, eu vou desmistificar o conceito de assédio moral, diferenciar esse termo do termo feedback negativo e orientar tanto lideranças como profissionais de saúde e segurança do trabalho que irão orientar a chefia sobre a melhor forma de abordar a equipe sem gerar riscos psicossociais relacionados ao trabalho e sem deixar de lado uma das ferramentas mais poderosas para gerenciamento de pessoas e de processos, o feedback negativo. Depois de explicar a diferença entre esses termos, eu ainda vou te entregar 5 dicas valiosas para gerir pessoas e processos sem o risco de cometer assédio moral, talvez até sem perceber. Para você que está chegando aqui hoje no canal do Projeto SESMIT de Valor, muito prazer, eu sou a doutora Verônica, sou médica do trabalho, ergonomista, atuo há mais de 15 anos com saúde e segurança do trabalho, acompanhando de perto o dia a dia das empresas e os desafios vivenciados pela liderança no gerenciamento de processos e de pessoas. Vejo todos os dias denúncias de assédio moral que procedem, que têm relação com a falta de algumas habilidades gerenciais do líder, e também denúncias que não procedem e que têm origem na confusão conceitual que existe em torno do termo assédio moral. Hoje, o termo assédio moral virou quase um rótulo genérico, principalmente diante da obrigatoriedade de se levantar os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Qualquer cobrança vira assédio, qualquer feedback vira abuso, qualquer meta vira pressão psicológica. E o problema dessa confusão conceitual é duplo. De um lado, pessoas realmente assediadas não são levadas a sério. De outro, lideranças ficam paralisadas com medo de gerenciar. E gestão sem clareza não protege ninguém. Pelo contrário, cria riscos psicossociais reais no ambiente de trabalho. Para que fique claro, assédio moral não é um evento isolado, não é um dia ruim, não é uma conversa difícil. Assédio moral é uma conduta repetitiva, sistemática, que tem como objetivo ou efeito humilhar, desestabilizar, isolar, desqualificar alguém no ambiente de trabalho. Sem isso, não estamos falando de assédio moral. E o que não é assédio moral? Aqui começa a parte mais importante para quem é líder de pessoas e processos e para o profissional de saúde e segurança do trabalho que vai precisar, dentro dos planos de ação, no momento em que falamos de riscos psicossociais, treinar e orientar a liderança sobre boas práticas de gerenciamento. Cobrar entregas combinadas, estabelecer metas claras, apontar erros técnicos, dar feedback negativo com respeito e aplicar medidas disciplinares previstas na legislação, nada disso é assédio moral. Feedback não é agressão. Gerir pessoas não é violência. Liderar também não é agradar a equipe o tempo todo. O problema não é o conteúdo do feedback, mas a forma, a frequência e a intenção. Vamos deixar isso bem claro com um exemplo prático. Senhor José, esse relatório que você me entregou veio com alguns erros que impactaram no prazo de entrega ao cliente.
Vamos então juntos revisar o relatório para entendermos melhor onde está o erro, onde podemos melhorar e realmente organizar as informações. Veja as características desse feedback negativo. O foco do gestor é claramente o relatório, o processo de confecção desse relatório. A linguagem utilizada é respeitosa. O objetivo é a melhoria do processo e a criação de um ambiente adequado. Veja agora a segunda abordagem para esse mesmo problema. Senhor José, você faz tudo errado. Toda vez o relatório vem com erro. Esse seu comportamento atrapalha a equipe inteira. Veja como claramente há um ataque pessoal, uma humilhação e a exposição do trabalhador. Quando isso é falado em público, então, nem se fala. O feedback negativo, assim como o assédio, não é um processo confortável, mas é importante destacar que não é o desconforto que o trabalhador sente ao ouvir o gestor que define assédio. É a violência psicológica explícita, a exposição da pessoa, ao invés do foco na execução da tarefa, no processo que precisa ser aprimorado. E você pode estar se perguntando: qual o problema de tudo ser chamado de assédio? E aí está um detalhe que precisa ser visto com muita atenção. Quando tudo vira assédio, líderes deixam de corrigir a operação. Os erros se acumulam, a performance da equipe cai e o clima organizacional piora. E, ironicamente, a má gestão dos processos e de pessoas é responsável pelo surgimento de fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, como, por exemplo, a falta de clareza com relação às tarefas do cargo, intercorrências na comunicação e a piora da qualidade dos relacionamentos. Entenda que uma gestão omissa também adoece. E antes de eu te entregar 5 dicas valiosas para melhorar a gestão dos processos e das pessoas, sem levantar fatores de risco psicossociais na sua equipe, no ambiente de trabalho, eu quero te contar que caso a avaliação de riscos psicossociais seja um desafio atual no cotidiano de trabalho, na sua rotina de profissional de saúde e segurança do trabalho e faça sentido para você a capacitação nesse tema, eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link do curso de extensão universitária em avaliação de riscos psicossociais do projeto SESMIT de Valor. Nós temos centenas de alunos formados que já estão atuando na prática e gerando muito valor nas empresas e no mercado de consultoria em geral. O curso tem conteúdo prático, encontros ao vivo comigo, para tirar todas as suas dúvidas, tanto sobre a metodologia da avaliação em si, como também para te ajudar em qualquer dificuldade que possa surgir, por exemplo, no momento de elaborar os planos de ação. Então, se fizer sentido para você, o link está aqui na descrição desse vídeo. Agora, eu vou deixar aqui 5 dicas valiosas que vão melhorar o gerenciamento das pessoas e dos processos e evitar, sem sombra de dúvidas, os fatores de risco psicossociais por mau gerenciamento e o assédio moral dentro da equipe. Primeira dica: tenha critérios claros. A clareza dos critérios de gerenciamento torna o feedback negativo quase previsível para o trabalhador. Quem sabe o que deve fazer com clareza percebe claramente quando não faz. Segunda dica: documente os feedbacks. Como se trata de um processo de gestão de pessoas, o feedback pode e deve ser documentado e arquivado juntamente com a ficha do trabalhador na empresa. Terceira dica: fale sobre o comportamento, o processo, a tarefa, não sobre a pessoa. Os erros ou os pontos de melhoria são pontos do processo de trabalho, das tarefas, não da pessoa, do seu caráter ou da sua personalidade. Quarta dica: escolha o ambiente adequado. Feedback em público apenas se for um feedback para todo o grupo.
Em alguns momentos, vamos precisar dar um feedback em grupo, quando precisarmos, por exemplo, focar numa tarefa que é executada por toda a equipe, pensando nas melhorias que o processo pode sofrer e também na melhor performance do grupo como um todo. Agora, feedback negativo individual, como o próprio nome já diz, é uma abordagem individual, do indivíduo, de forma reservada. Quinta e última dica: dê espaço para a escuta. O próprio trabalhador pode te mostrar o caminho a seguir. Ele pode revelar qual tem sido a sua dificuldade na execução daquela tarefa. E isso vale ouro dentro do processo de gestão. Uma liderança responsável protege as pessoas e a empresa também fica protegida ao mesmo tempo, além de acelerar os resultados e o crescimento profissional de toda a equipe de trabalho. Assédio moral é um tema sério demais para ser banalizado e liderança é uma função estratégica demais para ser exercida com medo e com insegurança. E se esse vídeo te ajudou, curte, compartilha com colegas e me conta aqui nos comentários se ficou claro para você a diferença entre feedback negativo, que é uma ferramenta de gestão, e assédio moral, que é um fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho. Não se esqueça de se inscrever no canal do Projeto SESMIT de Valor para continuar consumindo todo o conteúdo que postamos toda semana. E lembre-se, seja sempre um profissional de valor.